Em nosso primeiro encontro, para estudarmos Daniel capítulo 3, vimos que a estátua de Nabucodonosor, aquela toda de ouro, é uma representação do domingo. E que a adoração imposta àquela imagem equivale à imposição, à adoração do dia de domingo em nossos dias. Por se tratar de um capítulo com um conteúdo um tanto extenso, porém relevante, decidimos dividir o capítulo em duas partes. No nosso encontro anterior, estudamos a primeira parte, capítulo 3, verso 1 ao versículo 7, e hoje nós vamos estudar a segunda parte, o versículo 8 em diante. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. No nosso estudo anterior, estudamos minuciosamente os primeiros 7 versículos de Daniel 3. E ficou evidente que Nabucodonosor, que foi um falso profeta, tentou reinterpretar a palavra de Deus à sua maneira. Porém, ele reinterpretou equivocadamente. E para assegurar a sua autoridade como monarca, e os desejos que ele acariciava de Babilônia ser um reino eterno, ele emitiu um decreto sob pena de morte para aqueles que não adorassem a sua imagem, a imagem que ele tivera levantado no campo de Dura. E então fechamos aqui o verso 7, onde é dito que todos os povos, nações, tribos, línguas e povos adoraram aquela imagem, inclusive a nação judaica que estava presente naquele exílio. Contudo, a partir do verso 8, nos resta ainda uma esperança, porque no capítulo 3 nós temos o conflito final entre a falsa adoração e a verdadeira adoração. Nós vamos perceber que o capítulo 3 é o desfecho final de um conflito que começou iniciado no capítulo 1, continuado no 2, concluído no 3, ok? Olhem comigo aí a partir do versículo 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Verso 12. Há, porém, uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti, e a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Nesses versos aqui já fica evidente uma coisa que Satanás pretende usar, uma vez que deu certo aqui. É o patriotismo. Estes homens eram patriotas ao extremo, e qualquer um que não se submetesse às diretrizes da sua pátria, eles entregariam. Assim como acontecerá num futuro próximo. Aqueles que não se submeterem aos reclamos papais serão entregues até mesmo por seus próprios parentes, como vocês bem sabem. E nesta transmissão de informação, estes homens acabaram acrescentando detalhes. No verso 12, eles disseram que os 3 jovens não faziam caso do rei. Mas será que isso é verdade? Obviamente que não, porque os 3 hebreus, eles se submetiam a tudo aquilo que não envolvesse um princípio. É claro que quando um princípio está em jogo, seja em qual âmbito for, pode ser até no casamento. Se o esposo pede que a mulher faça algo que haverá quebrantamento de princípio, a melhor coisa a fazer é mais importa obedecer a Deus que aos homens, mesmo em intimidade sexual. É muito comum o homem, às vezes, impelir a mulher a se submeter a um tipo de relacionamento íntimo que o céu não pode aprovar. Então, mesmo nesses detalhes mais íntimos, o mais importa obedecer a Deus que ao homem, né? Atos 4, 19, 5, 29, deve estar sempre à frente.
No entanto, tudo aquilo que não envolve quebrantamento de princípio, nós devemos ter paz com todos, se possível for. Olha só o princípio salientado pelo apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos, no versículo 18, que diz: se for possível, tudo quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Verso 19, não se deixe vencer com o mal, antes vença o mal com o bem. Especialmente o versículo 18. O texto é categórico em afirmar que tudo aquilo que não envolve princípio, nós devemos ter paz com todos. Uma pergunta poderíamos nos fazer: o que aqueles 3 jovens estavam fazendo numa festa de consagração de uma imagem idólatra? Bom, não sei. Uma vez que eles eram líderes em Babilônia, talvez era necessário que ali eles estivessem. E o fato de ir até o local não consistia em quebrantamento de princípio. Então eles estavam cumprindo Romanos 12, 18. Tudo que for possível em vós tende paz com todos. Mas quando eles se depararam com uma situação em que um princípio seria quebrado, no caso a idolatria, eles se posicionaram firmemente. Então a mesma coisa somos nós. Não devemos entrar em discussões vãs. Não devemos entrar em conflitos desnecessários. Ah, mas Jesus é pré-lapsariano. Ah, mas Jesus é pós. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. E daí a pouco se constrói um verdadeiro cavalo de batalha e as pessoas ficam até com desconforto nas amizades. Eu não estou dizendo que esse assunto não seja importante. A irmã White fala que a natureza de Jesus é tudo para nós. Mas o que eu estou dizendo é que temas tão sublimes não devem ser pontos de litígio, nem mesmo dentro de um casamento. Outro dia eu entrei em contato com um casal que eles ficaram de mal uma semana um com o outro, porque ele acreditava que os 144 mil era um número simbólico, ela acreditava que era um número literal, e começaram a discutir, ficaram nervosos um com o outro, uma semana quase sem se falar. Aonde está a relevância disso? Incoerência, até infantilidade. Então, tudo quanto estiver ao nosso alcance fazer para ter paz, devemos fazê-lo. Agora, se houver princípio envolvido, devemos enfrentar o mundo. E isso os 3 hebreus fizeram com muita categoria. Tudo aquilo que eles poderiam fazer sem quebrantar um princípio, com sensatez e equilíbrio eles fizeram. Contudo, quando se depararam com a situação que um princípio seria quebrantado, se mantiveram firmes. Avançando para o versículo 13, diz o seguinte: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer aos 3 jovens, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Verso 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Aqui Nabucodonosor fez um desafio diretamente à majestade do céu. E Deus aceitou esse desafio. Vocês se lembram lá em Êxodo 5, verso 2, quando o faraó também fez um desafio a Deus? E Deus aceitou o desafio e humilhou aquele monarca diante de todos os povos conhecidos naquela época? A mesma coisa aconteceu aqui. Nabucodonosor propôs um desafio à majestade do céu. E Deus não poderia deixá-lo impune. Contudo, o Senhor precisaria de alguém para que o desafio fosse levado a cabo. E é aí que entra a nossa responsabilidade. Neste momento de crise, onde Deus foi exposto, foi envergonhado, ele necessitava de alguém para reivindicá-lo. E ele pôde contar com 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego.
porque Deus sabia que ele poderia aceitar o desafio, que ele teria soldados fiéis o suficiente para estarem à frente da batalha e, em nome de Deus, vencerem o conflito. E a pergunta a ser feita é: hoje, se Deus for desafiado e exposto, ele poderá contar conosco? Ele pode contar com você? Ele pode contar comigo para desmascarar os falsos ardis de Satanás? Ele pode contar conosco? Ele pode contar com os 3 hebreus. E ele deseja contar com homens hoje também. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o Senhor Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles demonstraram fé no poder de Deus. Eles acreditavam que Deus teria poder para livrá-los daquele momento de crise. Verso 18. E, se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que intrepidez, que coragem desses jovens. Se Deus nos livrar, bem. Mas se Ele não livrar, tudo bem. Meus irmãos, é Deus que decide o meio mais eficiente para que Ele seja glorificado. João Batista glorificou mais a Deus perdendo a cabeça do que sendo liberto da prisão. José glorificou mais a Deus indo parar num país como escravo do que tendo permanecido com a sua família. Daniel glorificou mais a Deus sendo lançado no fosso dos leões do que ser liberto dele. É Deus que decide a maneira mais eficiente para nós o glorificarmos. Então, se você está passando por situações difíceis, não se desespere, pois talvez o Senhor pode estar te usando para glorificar o nome dele na sua vida. Se você talvez está passando por uma crise no seu relacionamento familiar, com esposa ou com filhos, por causa da verdade, talvez o Senhor esteja te usando para revelar a sua glória diante dos homens. Se você tem sido perseguido pela verdade na sua igreja, tem sido até mesmo excluído ou disciplinado, e isso tem acontecido muito, por causa da verdade, erguei os vossos olhos e alegrai, porque bem-aventurados os que choram e os que sofrem por causa da verdade e por causa da justiça. Hoje Deus procura Ananias, Misaés e Azarias, homens e mulheres que ele possa usar para difundir a glória do seu nome diante das pessoas. Então não se atemorize e não fraqueje, porque as crises, conflitos e provas que nós enfrentamos, diz a Ciência do Bom Viver na página 453, são os meios mais poderosos que Deus tem para nos aproximar dele. E o maior discurso de Cristo, na página 10, diz que o sofrimento e as agruras, quando aceitadas de bom ânimo, são os meios mais poderosos que Deus utiliza para levar os nossos olhos ao céu. Muitas vezes, meus irmãos, as lágrimas são os únicos óculos que nos permite ver a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, as lágrimas são os únicos óculos que nos permitem ver a Deus. Precisamos, em muitos momentos da nossa vida, nos depararmos com uma fornalha ardente a fim de sermos purificados. A palavra de Deus em vários lugares diz que Ele está purificando um povo para si. Malaquias 3, tem um texto clássico, 3, 3 e 4, onde Deus diz que Jesus se assentou como um ourives e colocou o metal no fogo para purificar, e esse metal somos nós. Então, meus irmãos, nós estamos sendo purificados para sermos obreiros eficientes na causa de Deus, assim como esses 3 jovens foram eficientes na missão que Deus os delegou. Continuando aqui o versículo 19,
Então Nabucodonosor se encheu de ira e furor e mudou o seu aspecto e o seu semblante contra esses jovens. E falou e ordenou que a fornalha se acendesse 7 vezes mais do que se acostumava aquecer. Aqui nós podemos fazer 2 aplicações para esta fornalha quente. Primeira delas, as aflições e agruras que todos nós passamos todos os dias. E a segunda aplicação que podemos fazer é que esta fornalha, 7 vezes mais aquecida que o normal, representa as 7 pragas. Pois lá em Salmo, Deus fala que livraria o seu povo das pragas, ou seja, os livraria da fornalha, livraria-os das 7 pragas. Então estas 7 pragas, que não terão poder sobre os santos dos últimos dias, também não teve poder sobre esses 3 hebreus. E olha que quando as pragas forem derramadas, será algo terrível. A própria irmã White pôde contemplar as pragas e não pôde suportar ao ver a terribilidade do que elas seriam. E não faz muito tempo, eu e o Rafael, e também nosso outro amigo Júlio, o Rafael que faz os vídeos aqui, fomos apagar um incêndio no sítiozinho que ele tem aqui, e pudemos ter um vislumbre muito interessante, fomos muito edificados naquela noite. Era mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, já estávamos exaustos e não estávamos conseguindo reter o incêndio. Foi um incêndio generalizado aqui na Serra da Canastra. Centenas de alqueires foram queimados pelo incêndio. E aí chegou um momento em que tinha fogo ao nosso redor inteiro, aquelas labaredas enormes, fumaça, árvores caindo. Os nossos olhos já não aguentavam mais ficar abertos, às vezes tínhamos que deitar no chão com o rosto na terra para conseguir respirar. E foi um momento fatídico. E aí, por um momento, nós olhamos um para o outro assim, e simultaneamente a nossa mente foi levada aos eventos finais, porque era muita fumaça. E ao lado assim tinha uma moita de bambu, e o bambu, né, quem é da roça sabe, quando começa a cremar e os gomos, quando o fogo atinge os gomos, eles começam a estourar, e eles começam a tombar com fogo. Então era uma cena. Então foi uma cena horripilante. E em um momento, a fumaça veio muito forte sobre nós, não sabíamos nem para onde ir, só pudemos abaixar e tentar respirar o mais próximo ao chão. E começamos então a conversar sobre as pragas. Ali foi uma ilustração perfeita do que vai ser. Era um escuro que não se podia ver um palmo à frente do nariz. Só ao longe via as grandes chamas de fogo. E aí nós começamos a conversar sobre esse assunto. E aí eu até falei, Rafael, já imaginou agora nós aqui nessa situação com nossas famílias, filhos, a porta da graça fechada, a criança chorando, falando, pai, pai, me salva, o que está acontecendo? E já vai ser tarde demais. E eu só sei que aquela experiência, pelo menos um mês depois ainda, falava muito forte ao nosso coração e nos rendeu muitos momentos de meditação. Foi muito positivo. Nós podemos ter um limitado vislumbre do que vai acontecer quando a porta da graça se fechar. No entanto, em contraste com a nossa experiência de desespero que ali tivemos, estarão aqueles que, à semelhança dos 3 hebreus, permaneceram fiéis e resolutos. Vão sim passar por tribulações, vão sim enfrentar perplexidades. Contudo, vão ter a segurança de que a redenção deles se aproxima e eles não foram abandonados à sua própria sorte. Embora esse pensamento, em alguns momentos, subirá ao coração deles. Seguindo a leitura, o verso 20 diz: E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército de Babilônia, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Estes homens eram ovelhas. Se Nabucodonosor tivesse ordenado que eles caminhassem e entrassem dentro da fornalha, eu não tenho dúvida que assim eles teriam feito. Mas notem que ele pediu que os segurassem os homens mais poderosos de Babilônia, soldados super preparados. Não só os detivessem, mas os amarrassem também. Agora eu pergunto para vocês, e esse ponto é relevante:
Porque Nabucodonosor pediu o auxílio dos homens mais poderosos de Babilônia e mandou que eles fossem amarrados. Qual mensagem ele queria projetar na mente de todos que estavam presentes naquele lugar com essa atitude? Eu me recordo da experiência do pastor David Kahn. Ele é coreano e certa vez ele estava pregando em uma região da Ásia onde o cristianismo não é aceito, e à noite chegou um ônibus com mais de 80 policiais, além de outros carros pequenos. Ele estava sendo acusado de proselitismo na região. E prenderam aquele senhorzinho. Ele já era idoso, saiu mancando assim, aquele velhinho cálido, e o levaram preso. Não havia necessidade, um só policial levaria ele preso. Volta aqui a pergunta: por que Nabucodonosor usou os homens mais poderosos de Babilônia para prender aqueles jovens? Qual mensagem ele queria transmitir? Sabem qual mensagem ele queria transmitir? Eles são perigosos. É necessário a força mais extrema de Babilônia para poder detê-los. São terroristas. Ou, imagino que vocês já estejam aí falando, são fundamentalistas. Sabem o que o Papa Francisco disse? Tem um tempinho atrás já, com certeza você já deve ter ouvido. Ele falou assim: os fundamentalistas são perigosos. Eles matam se tiver a oportunidade. Então ele está projetando uma imagem de que aqueles que acreditam na literalidade de algumas ensinanças bíblicas são fundamentalistas. O homossexualismo é reprovado pela Bíblia, fundamentalista. Deus fez o mundo em 7 dias literais, fundamentalista. Jesus vai vir de forma visível, palpável, fundamentalista. Acredita na santidade do sábado, fundamentalista. Então Satanás tem preparado o terreno para que todo aquele que acredita na Bíblia da maneira que ela é, na literalidade dos seus ensinamentos, sejam considerados fundamentalistas. Portanto, perigosos e devem ser detidos e mortos, se for o caso. Então, quando nós olhamos para essa situação aqui, o mesmo aconteceu. Nabucodonosor tentou transmitir uma imagem de que aqueles homens eram perigosos, fundamentalistas, uma ameaça para o reino de Babilônia, uma ameaça para a paz comum. Por isso deviam ser detidos. Agora vocês imaginam no final, meus irmãos. Considerem aqui comigo um ponto. A irmã White e também a Bíblia ensina que o decreto dominical produzirá um pequeno período de paz. E na verdade Daniel 8:25, referindo-se à atuação final do papado, diz que o elemento que ele utilizará para destruir vai ser a paz. Hoje o discurso é o discurso da paz. Amor, respeito, tolerância, aceitação, coisas boas dentro de um contexto, coisas más dentro de outro contexto. Então o que vai acontecer? O decreto dominical vai produzir um período de falsa paz. O mundo vai se unir nesta paz. Muitos, talvez, dos nossos irmãos que hoje frequentam conosco a igreja vão se unir em torno dessa falsa paz. Se você quiser ser fiel, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, você vai ter que levantar a sua voz contra essa falsa paz. E talvez nesse momento, até mesmo sua esposa, seu esposo, filho, pai, seu pastor, o seu irmão de igreja vão te entregar. Por que vão entregar? Porque você vai estar falando uma coisa que, humanamente falando, não tem nexo. Como é que alguém pode falar contra algo que está dando certo? Porque, de fato, o decreto dominical está trazendo paz. Desde que o domingo passou a ser observado, o mundo tem desfrutado prosperidade. E os fiéis atalaias de Deus, nestes últimos dias, vão ter que falar contra esta paz. E quando entrarmos, então, na segunda fase do decreto dominical, vamos ter que enfrentar o martírio, se for o caso. Porque o Apocalipse 6 diz que muitos morrerão para se completar também o número dos mártires. Então, a fé que nós precisamos estabelecer hoje é a fé desses 3 hebreus. Para, na hora da crise, termos coragem moral para nos mantermos firmes e de pé diante das acusações de Satanás. Avançando na leitura, verso 21, então estes homens
foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam aos 3 jovens. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano nenhum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Algo estarrecedor, não? Foi lançado dentro da fornalha 3 homens. E quando se olha, vêm 4 homens. O calor era tão intenso que as cordas que haviam amarrado o pulso daqueles homens se desfizeram. Os próprios soldados poderosos que lançaram esses jovens dentro da fornalha foram destruídos. E o quarto homem, o próprio Nabucodonosor disse que tinha a semelhança do Filho de Deus. E o Profetas e Reis, na página 509, diz que ele reconheceu o 4º homem como sendo o Filho de Deus, é porque os 3 hebreus, na vida e no caráter, haviam representado o caráter de Cristo naquele lugar. Então, baseado no caráter daqueles 3 homens, ele chegou à conclusão de que aquele ser misterioso que apareceu do nada dentro da fornalha não era senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Uma atitude ainda um pouco arrogante, né? Nesse momento, os jovens estavam em tremenda vantagem. E ainda o rei vai com essas palavras: saí e vinde. Bom, eles poderiam ter dito: olha, entra você aqui, você não nos lançou aqui? Não, vamos sair, vem cá você. Mas eles não tinham esse caráter. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Deus, meus irmãos, é um Deus que pode salvar completamente, quando assim redundará em maior glória para o seu nome. O texto diz que o fogo não teve poder sobre aqueles homens. Assim como um caldeirão de azeite fervendo não teve poder sobre a vida do apóstolo João. Atos dos Apóstolos, na página 570, diz que ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E de dentro do caldeirão de azeite fervendo, ele disse: o meu Salvador sofreu terríveis humilhações, sofrimento, agruras, nunca experimentou o pecado, porém eu sou homem pecador. Então com alegria sofrerei esse juízo. Ele pronunciou essas palavras enquanto estava dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Só o fato de ele ter sido lançado ali já era para ter derretido o seu corpo. E aquelas palavras de João causaram um profundo impacto, diz a irmã White. E os mesmos homens que colocaram João dentro do caldeirão de azeite fervendo, dali o retiraram. Então Deus é um Deus que pode salvar perfeitamente. Quando ele diz em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. E completa em Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Notem que o texto não está dizendo que Deus livraria das chamas ou do rio,
mas diz que ele estaria com os fiéis nestes momentos. O mesmo aconteceu aqui. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele os livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. O Senhor espera que o limite do homem seja atingido, pois é no limite do homem que Deus trabalha. Então, se a sua vida, nesse momento, está chegando no limite, dentro de alguma prova, saiba que a qualquer momento Deus vai levantar-se ao seu favor, pois é no limite dos homens que Deus trabalha. Estes 3 jovens sofreram esse terrível juízo, e nem mesmo o cheiro de fogo, nem fumaça, tinha no seu corpo, nem mesmo os sensíveis pelos do braço se queimaram. Isto se chama o poder de Deus. Agora, vale a pena abrir um parênteses aqui. Vale a pena. Se Deus pôde livrar de forma tão milagrosa esses 3 homens da fornalha, será que esse mesmo Deus não tem poder para nos dar condições de vencer os nossos hábitos errados de caráter? Será que o Deus que salva de uma fornalha ardente é limitado para nos salvar do pecado? Seria incoerente, não seria? Obviamente. Versículo 28. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abednego, na província de Babilônia. Eu queria fazer uma pergunta. Quem eram Sadraque, Mesaque e Abednego em Babilônia? Sim, ocupavam cargos de responsabilidade, mas além disso, eram quem? Escravos. Eles eram escravos, assim como Daniel era um escravo. Deus usou estes homens que, embora ocupassem posto de importância, tiveram uma origem humilhante em Babilônia, como escravos. Infelizmente, Deus, na maioria das vezes, tem que passar por alto pessoas que sejam mais bem preparadas e usar os mais simples. Olhem só o que a irmã White diz no Grande Conflito, página 606. Assim será proclamada nos últimos dias a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que são consagrados ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito Santo do que pelo preparo de instituições de ensino. Homens de fé e de oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Então, meus irmãos, nos últimos dias, o Senhor vai passar por alto os grandes homens, poucos serão usados, e vai usar homens simples, agricultores, carpinteiros, marceneiros, pedreiros, homens de ofícios manuais, homens simples, para poder proclamar a mensagem final. Infelizmente, eu reconheço que se prova nas Escrituras e também no Espírito de Profecia que Deus preferiria usar pessoas mais capacitadas. Contudo, quanto mais capacitado é o homem, mais cheio de si ele é. Ainda no Grande Conflito, na página 171, nos é dito: na escolha para a reforma da sua igreja, ver-se-á que Deus sempre tem utilizado o mesmo meio.
passa por alto os homens cheios de si e usa humildes e simples pescadores. Ainda no grande conflito, na página 317, diz o seguinte, se referindo a Guilherme Miller, que ele era um lavrador simples, porém de sentimentos íntegros. Então Deus sempre tem se valido mais de homens simples, porque as pessoas simples são melhores conduzidas pelo Espírito do Senhor. Ao passo que os que são doutos nos conhecimentos acabam ignorando o auxílio do Espírito Santo e Deus não pode usá-los. Por isso que aqui, ao invés de ele usar os sacerdotes para glorificar o seu nome em Babilônia, ele utilizou quem? Ele utilizou escravos. E aí, irmão White, no Profetas e Reis, na página 512, diz que Deus foi glorificado em toda a terra, na questão da libertação dos 3 hebreus da fornalha. Por isso que na palestra anterior eu disse que esses 3 hebreus representam as 3 mensagens angélicas, que será a proclamação final da mensagem da justiça pela fé aos homens. E depois nós temos a mensagem do 4º anjo, que é a acumulação dessas 3 mensagens, Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi voando pelo meio do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Este 4º anjo representa Jesus na fornalha, porque na verdade, quando o alto clamor for dado, ele será dado por homens que vão ter reproduzido plenamente o caráter de Cristo. Por isso poderão iluminar o mundo com a glória do Senhor, porque eles vão estar revelando os atributos do caráter de Cristo na sua própria vida. Assim como esses 3 hebreus revelavam o caráter de Deus na sua vida e puderam, nos seus dias, desencadear um alto clamor. E Deus espera que tenhamos a mesma atitude nestes últimos dias, pois a imagem da besta está sendo formada diante dos nossos olhos. Hoje, em alguns lugares do Brasil, já existem fortes indícios de decretos estaduais, que migrarão para decretos nacionais e daqui a pouco se tornarão em decretos mundiais. Então a imagem da besta está sendo erigida diante dos nossos olhos. E nós temos que fazer alguma coisa para fazer frente a esta onda do mal. E só existe uma maneira disso acontecer. É se nós, tal qual os 3 hebreus, não nos curvarmos diante daquilo que Satanás nos apresenta. A própria palavra de Deus nos ensina. Mais importa uma sim, diz o Senhor, do que uma sim, diz o Estado, ou uma sim, diz a igreja. Nós precisamos aprender a andar com nossas próprias pernas. Se nós confiarmos a nossa salvação e a salvação dos nossos filhos a outros, correremos sérios riscos. A irmã White, em Obreiros Evangélicos, página 303 ou 304, fala que se a mensagem fosse confiada somente aos pastores, ela nunca chegaria ao povo, pois muitos deles cometem erros terríveis ao dar a mensagem. Então nós devemos respeitar aqueles que são chamados ao pastoreado, sim, porque são ungidos do Senhor, mas a nossa salvação, a salvação da nossa família é individual. No final, os pastores vão ser os pais de família. Eles é que vão ser os sacerdotes. Eles é que vão legislar as coisas espirituais. E para isso ser uma realidade no futuro, é necessário que comece a ser uma realidade hoje. Pois reproduzirmos o caráter destes 3 hebreus não é meramente obra do acaso. É um exercitar, caminhar com Deus diariamente. Assim como Enoque. Enoque educou a sua mente a caminhar com Deus, de maneira que chegou um momento que ele não sabia se estava caminhando na terra ou no céu, tanto que Deus tomou ele para si. Esta é a experiência que Deus deseja que tenhamos nestes últimos dias. Esta foi a experiência que os 3 hebreus tiveram em Babilônia. E este mesmo testemunho Deus deseja que demonstremos hoje. Sola Escrituras foi o lema da Reforma Protestante. E hoje eu gostaria de agregar um segundo lema,
que também fez parte de um lema predominante na Reforma Protestante, mas que hoje é pouco mencionado. Na verdade, quando se fala nesse segundo lema, as pessoas até te veem como insubmisso e rebelde, que seria: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Nós precisamos ter como única regra de fé, não é o PhD ou o doutor ou quem quer que seja. A nossa regra de fé é a Bíblia, sola Escritura e o espírito de profecia. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Este princípio foi abundantemente verificado na história de Daniel e dos seus companheiros. No capítulo 1, isso ficou em evidência. No capítulo 2 também. No 3 também. No 4 também. No 5 também. No 6 também. E assim por diante. Aqueles jovens estiveram sempre dispostos a sacrificar a vida, a transigir com um princípio. E eu gostaria de, nesse momento, exortá-lo à mesma experiência. Eu sei que hoje nós temos sido saturados de todos os lados, ameaçados, e se nós desejamos fazer aquilo que a nossa consciência nos orienta, corremos riscos de exclusões e disciplinas e etc., mas vale sempre lembrar, mais importa obedecer a Deus que aos homens. E a nossa única regra de fé não é um manual e nem diretrizes humanas, senão a Bíblia Sagrada e o Espírito de profecia. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade que vocês têm nos brindado de constantemente acompanhar o nosso canal. Esses estudos ministrados, o Seminário de Daniel, também temos esboços, vocês podem entrar em contato conosco no e-mail que está aparecendo aqui embaixo, que a nossa querida colaboradora Tassiane, que nos ajuda tão carinhosamente, vai estar com muito carinho respondendo os e-mails de vocês, encaminhando os esboços. Não deixem de se unirem em pequenos grupos, alguns têm feito isso e agitado o estudo do livro de Daniel, também o seminário de Hebreus. Daria até para acompanhar os dois, que nós não colocamos as palestras tão perto uma da outra, então dá para vocês avançarem acompanhando os dois seminários. E o nosso objetivo é apresentar todos os principais temas sistemáticos que a Bíblia apresenta, com o intuito de contribuirmos com uma pequena parcela na edificação do corpo de Cristo nessa terra. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e unam-se a nós nesta missão.